mesmo sem sangramento, devem ser tratadas. Então, o 2A. Aquilo que eu falei, as úlceras com coágulo firmemente aderidos, é controverso se tu tem que injetar ou não, tá? Mas se o coágulo é facilmente retirado, aí tu trata, porque pode ressangrar, provavelmente vai ressangrar, tá? As lesões 2C e 3 do Forrest não tem necessidade de tratamento endoscópico, tá? A gente faz a endoscopia, se identificou essas úlceras, a gente não pensa que aquilo é o foco de sangramento, se o paciente teve um sangramento volumoso recente, né? Se o paciente tem anemia e tu acha uma úlcera, bom, aí tu pode pensar que em algum momento aquela úlcera sangrou e agora está em fase de cicatrização, né? Mas se o paciente chega para ti com uma hematêmese e tu entra e vê essa úlcera, não é, tu não espera que seja dali que tenha sangrado, tá? Então, como é que a gente faz a terapia endoscópica? Eu deixei descrito aqui, tá? Depois eu mando para vocês se vocês quiserem, mas eu vou acho que falar aqui melhor. Então, assim, chegou o endoscópio, viu ali uma úlcera com indicação de tratamento, vaso visível, sangramento ativo ou babando. Tu vai injetar, tu vai fazer um tratamento duplo normalmente. Primeiro a gente injeta adrenalina, tá? Uma solução de adrenalina. Normalmente 1 para 9, 1 de adrenalina e 9 de soro, tá? Tu vai injetar nos 4 quadrantes da úlcera, tá? Que a ideia é fazer uma bolha submucosa ali que comprima esse vaso. E a adrenalina já faz uma vasoconstrição também, né? Então a ideia é fazer uma bolha para conter o sangramento inicial ou o risco maior de sangramento. Mas isso é muito efêmero, então tu tem que fazer alguma coisa que vai esclerosar aquele vaso. Então, normalmente a gente faz o tratamento com adrenalina, solução de adrenalina, e depois, de novo, nos 4 quadrantes, a gente faz injeção de álcool absoluto. A adrenalina a gente usa mais ou menos 10 a 20 ml, então, por exemplo, 5 ml em cada quadrante. Já o álcool é bem menos, é de 0,5 a 2 ml por quadrante, assim, ou por punção. Então, tu pode fazer, por exemplo, 1 ml em cada quadrante. Isso depende muito do tamanho da úlcera, do Forrest. Então, isso é a prática que vai dizendo. Tipo, eu ainda tenho várias dúvidas. O meu chefe sempre me orienta, não, faz mais, faz menos. Eu ainda não tenho a mão para decidir quanto que eu vou injetar, tá? Mas é basicamente tratamento duplo. Adrenalina e álcool. Então, assim, esse aqui, por exemplo, aqui é uma úlcera bem pequena que ela tá babando, né? Esse aqui é o catéter injetor, né? Então, tu não entra com o catéter, né, exposto, tu entra só com essa parte exposta. Quando tu conseguiu te localizar, conseguiu estar com uma boa posição, aí tu expõe. Aí tu vai expor e vai cravar, né, nas bases, nos quadrantes da úlcera, e aí tu vai fazer a injeção. O mesmo catéter, tanto para adrenalina quanto para álcool. E aí, aqui, ó, deixa eu tirar, tu já vê a esclerose, né? Tá vendo que tá bem mais esbranquiçado. Isso aqui é a úlcera esclerosada já, tá? Então, isso aqui é um tratamento efetivo da úlcera. Outra opção são os clipes hemostáticos, que basicamente estão disponíveis para o convênio, para o SUS. A gente às vezes usa em casos muito específicos, mas o hospital, por exemplo, sempre sai no prejuízo, porque o SUS não cobre. Mas então, assim, eles são aplicados diretamente no vaso sangrante. Então, tu tem que estar vendo o vaso ali, o vaso visível, e aí tu aplica 2 clipezinhos no vaso. Tá? Eles são bem efetivos, se bem colocados. Tá? Deixa eu mostrar. Esse aqui são os clipes. Aqui não dá para ver muito bem vasos, né? Mas aqui dá, ó. Isso aqui é o vaso, tá? E aí foi colocado clips hemostáticos. Esses foram botados 3, no mínimo 2, tá? Aqui optaram por 3. Não sei se tinha mais um vasinho aqui, mas é basicamente assim. Acho que é isso aqui também, ó, um vaso que poderia ser colocado.
tá? Tinha um vasinho, botaram só um. Normalmente se bota dois. Botaram. Então, assim, das úlceras é basicamente isso, né? Tu entra no endoscópio, tu classifica a úlcera no Forest, vê se tem indicação de tratamento ou não. Independente da classificação, esse paciente fica com IBP, né? Por tempo prolongado, pelo menos 8 semanas, que é o tratamento das úlceras, né? Se úlcera ativa, a gente deixa pelo menos 3 dias de IBP EV. E depois o paciente vai de alta com um IBP vioral por 8 semanas mesmo. Agora a gente vai falar das varizes, tá? Esôfago gástricas, as mais comuns esofágicas, menos comum gástricas, porém as gástricas, quando sangram, são mais graves. Então a gente sabe que as varizes são a formação das varizes é uma complicação da cirrose, né? Elas crescem normalmente a partir do terço distal do esôfago. Inicialmente elas são mais fininhas, retas, e com a evolução da doença, não tratamento ou a piora da hipertensão portal, elas podem evoluir para ficar mais azuladas, grossas, bem tortuosas, né? E apresentar progressivamente um risco de sangramento maior. Elas podem se estender até o esôfago mais superior, mas normalmente o que a gente vê é a partir do terço médio para inferior. Normalmente, mas pacientes que têm uma hipertensão portal muito grave fazem varizes bem extensas, tá? O crescimento, assim, ele depende bastante da etiologia da doença. Por exemplo, se o paciente é HCV e ele trata o HCV, o tratamento faz com que haja redução da hipertensão portal. Então, esses pacientes podem ter uma redução das suas varizes, né, ou uma não progressão. Já pacientes cirróticos, que são cirróticos por álcool e mantêm uma ingesta alcoólica, eles vão progressivamente piorando a sua hipertensão portal. Então, progressivamente, essas varizes tendem a evoluir mais rapidamente. Mas, de maneira geral, todas evoluem. Então, aqui a gente tem a classificação endoscópica, tá? Aqui, ó, pequeno calibre, tu vê, aqui pequeno mesmo, assim, elas podem ser até um pouco maiores que isso, tá? Os vasos são mais retilíneos, são finos, com a insuflação total do órgão, do esôfago, elas colabam na parede. Então, essa foto aqui tem uma insuflação completa, tá? Então, elas estão praticamente colabadas. Sempre vai avaliar as varizes com insuflação total, porque se a gente tirar o ar daqui, o esôfago vai murchar e elas vão parecer maiores do que elas realmente são. Então, a gente sempre avalia as varizes com a insuflação máxima. Aqui, elas já são um calibre médio, pequeno para médio, tá? Os vasos já são um pouquinho mais calibrosos, mais calibrosos mais no esôfago distal, tá? Aqui a gente já vê varizes de grande calibre, né? Já são bem mais tortuosos. Não tem uma coloração tão azulada, tem pacientes que têm varizes bem azuladas, que são também um fator de risco maior para sangramento, e eles ocupam mais de um terço do lumen. Isso aqui também está na insuflação total. Olha a diferença desse para esse, né? Esse aqui não colaba. Então, são pacientes que normalmente sangram mais, bem mais. Aqui são aquelas manchas de cor de cereja, cherry red spots, né? Então, assim, são colorações avermelhadas na mucosa da variz. É um sinal de risco para sangramento, tá? O hematocisto, a foto não ficou boa, mas é isso aqui, ó. É como se fosse uma bolha de sangue. Também é um sinal de maior gravidade ou maior risco de sangramento, tá? Aqui a gente tem uma variz de esôfago com sangramento ativo, estão vendo? Aqui uma variz de fundo gástrico. Como é que eu sei? Porque eu estou vendo o endoscópio aqui, a gente está em retrovisão, tá? Então aqui é fundo gástrico e aqui é um sangramento ativo de varizes. Então o manejo desse sangramento. Relembrando
sempre, primeira coisa, independente da gravidade do paciente, independente da etiologia, estabilização hemodinâmica, tá? Bom, se sabe que o paciente é cirrótico, acompanha no ambulatório ou em outro serviço, bom, tem o diagnóstico. Vai começar octreotide em bolos, mas depois infusão, e vai começar antibiótico profilaxia para PBE, tá? O tratamento endoscópico, a gente tem, primeira opção, a ligadura elástica, segunda opção, escleroterapia. A ligadura elástica, ela é sempre a primeira opção, ela é mais fácil de fazer e ela tem um risco um pouco menor de ressangramento, ela tem menos complicações também, tá? Do que a escleroterapia. Na PUC, a gente faz esclero porque o SUS não libera pra gente a ligadura elástica, tá? Mas em questão de prova, enfim, a ligadura elástica é a primeira opção. Então, assim, peguei uns desenhos, depois eu mostro fotos de vida real. Mas como é que funciona? A gente coloca um capzinho na ponta do endoscópio e entra. Esse é o cap, ó, tá? Aí tu vai chegar, normalmente no ponto de sangue. Quando uma variz sangra, ela fica com algum ponto de ruptura que tu consegue identificar na maioria das vezes. Às vezes não, tá? Mas supondo que tu identificou o local de sangramento, tu vai colocar tu vai, né, então com o endoscópio botar o capzinho grudado nesse ponto e aí tu vai apertar a aspiração e esse cap vai sugar essa variz para dentro do cap. Aí tu vai sugar até que tu vai dar o start e vai largar uma banda, que é isso aqui, ó. Entendeu? Então tu vai fazer uma ligadura. Então essa é a mais ou menos fica assim, ó. Aspirou, jogou o cap. Essa é a técnica. Então de vida real, claro, não é tão lisinho assim como tá na foto, porque tem que pensar que tem sangramento no esôfago, que o esôfago está se contraindo, então não é tão simples assim, mas ela é bem mais fácil que a escleroterapia. Então aqui, ó, aqui tu tá vendo as varizes, esse aqui é o cap, né? Tu tá vendo as varizes, tu chega perto da variz e tu vai começar a aspirar. Então tu vai ver isso aqui. Quando ela tá bem dentro do cap, tu vai dar o start para soltar a banda e aí vai ficar essa aparência. Essa aparência aqui, ó, toda moquinha, não sei como é que se diz essa palavra, mas ela tá bem vermelha, assim, vários pontos vermelhos, significa que a ligadura foi bem efetiva, tá? E aí tu pode fazer várias, né? Só que nunca na mesma circunferência, porque isso aqui vai causar, depois esse cap cai, né, e causa uma esclerose. Então, se tu faz a ligadura sempre no mesmo diâmetro, na mesma altura, tu pode fazer uma estenose do esôfago. Então, tu sempre vai ligando de baixo para cima, tá? A primeira variz é sempre a mais de baixo possível. Então, aqui tem uma ligada, aqui tem outra ligada. E aí depois, em um mês mais ou menos, tu vai revisar e tu vai ver que tu já não vai mais ver a ligadura, tu vai ver a área de esclerose dessa variz. A escleroterapia, aí é essa técnica aqui. Também tu entra com endoscópio, tu entra com catéter, e aí tu vai fincar esse catéter na variz. E aí ali tu vai injetar a etolonamida, solução de etolonamida. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse é o catéter, tu vai entrar com o endoscópio, passar o catéter pelo canal de trabalho, vocês depois, quando vierem a ser residentes mesmo, vocês vão conhecer melhor. E aí, bom, aqui também, isso aqui provavelmente é uma escleroterapia de um paciente que sangrou e parou, né? Porque tá bem clarinho, não tem nenhum sinal de sangramento, mas normalmente o cenário é outro, né? Tá cheio de sangue, tem que aspirar, o esôfago super contrátil pelo sangramento. Então, tu não pode fazer paravasal, que eles chamam, então tem que pegar bem o vaso. Então, é um procedimento de mais risco, principalmente porque isso aqui, ó, pode lesionar, pode rasgar a variz. Então, tu não tem como ficar enfiando e botando. Enfiou, tem que injetar, porque senão tu vai
vai fazer um rasgo na varize e aí nunca mais consegue controlar esse sangramento. Então tem que pensar bem na hora para cravar o catéter dentro do vaso para injetar adequadamente, tá? Então é essa solução que a gente usa de etanolamida 1 para 1. Normalmente a gente faz depende muito do tamanho das varizes. Ontem a gente fez uma escleroterapia num paciente que eu acho que a gente fez 27 ml dividido em 3 vasos. Eram vasos bem grandes, então precisou de um volume bem alto. Mas assim, normalmente tem uma regrinha que não está escrito em nenhum lugar, assim, nenhum guide, mas normalmente a gente usa um máximo de 30 ml, tá? 5, 10 ml em cada vaso no máximo, tá? Então, bom, fez tratamento da variz sangrante, o ideal é não ficar esclerosando todas as outras. Depois, esse paciente que sangrou de varizes, ele entra num esquema de escleroterapia. Então, assim, sangrou, tu vai esclerosar a variz que sangrou. Um mês depois, tu vai revisar e aí ele entra no programa de esclero. Aí tu vai esclerosando devagarinho as varizes dele, até elas ficarem esclerosadas, tá? Enquanto isso, ele fica com propanolol, né, controlando para diminuir ali a hipertensão das varizes. Mas a gente não tende a fazer a escleroterapia de muitos vasos durante o sangramento. Não é o momento, tá? As varizes de estômago, elas podem ser divididas em GOV e IGV. As GOVs, elas têm relação com as varizes de esôfago, elas são tipo uma continuação. Então, aqui, a GOV1, ela tem varizes de esôfago e elas continuam em direção à pequena curvatura. As GOVs 2 têm varizes de esôfago e elas continuam em direção à grande curvatura. A IgV1, elas são isoladas de fundo, tá? E a IgV2, elas também são isoladas de corpo, elas podem estar em vários locais. Isso aqui a gente lembra também de trombose de esplênica, mas basicamente o que causa isso é a cirrose, tá? Então, assim, as varizes gástricas, elas são menos frequentes, mas quando elas sangram, elas têm maior gravidade, porque elas são mais calibrosas e elas têm uma pressão maior. Então, quando sangra uma variz de fundo, o sangramento é muito grave, tá? Entre os principais fatores de risco para sangramento das varizes gástricas é a localização das varizes. Então, a IgV1 tem maior risco que a IgV2, que tem maior risco que a GOV1, que tem maior risco que a GOV2. Tá? O tamanho delas e o estágio da doença, o child. O child é um bom preditor, mas é um preditor de risco para sangramento. Tá? E o tratamento das varizes de fundo gástrico é diferente do tratamento das varizes de esôfago. Diferente no sentido do que a gente aplica, tá? Nas varizes de esôfago é a etolonamida e nas varizes gástricas é o cianoacrilato, tá? Que ele é tipo uma cola. Então, ele não, em princípio, a gente não usa nas varizes esofágicas, existe assim algumas exceções bem específicas, mas em geral o cianoacrilato é para varizes gástricas e é uma cola que tu ingere, tá? Tu pode fazer isso por endoscopia. Existe também uma coisa que está crescendo bastante, que é a ecoendoscopia.